Bom dia, queridos irmãos e queridas irmãs. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, saudar a nossa querida presidente da Confederação Nacional, a senhora Ana Maria Prado, e com ela toda a sua diretoria, as minhas queridas companheiras secretárias, também saudar a senhora Niraci Henrique Bueno, da nossa secretária nacional, as amadas secretárias de espiritualidade das SAFs, das federações, das sinodais, minhas companheiras de jornada, e também todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, os queridos e queridas também, companheiros, irmãs e irmãos que nos acompanham na oração da madrugada. Nós queremos, primeiro, consagrar ao Senhor esse momento, né, que o Senhor use esse momento para louvor, para a honra e glória do seu nome. Nós queremos, nesse momento, ouvir a voz do Senhor, não a nossa voz, né? Que Ele fale aos nossos corações nessa manhã. Iniciando, queridos e queridas, a nossa palestra de hoje, para escolher o tema dessa palestra, eu pensei assim, meu primeiro pensamento foi, tempo de pandemia, tempo de orar mais com a família. Nós temos tempo de orar mais com a família. Então, dentro do tema desse quadriênio, né, que é o Orai Sem Cessar, e dentro do projeto da Secretaria de Espiritualidade, que é intitulado Vivendo na Oração, nós vamos desenvolver nesse tempo precioso esse tema, é o Orai Sem Cessar, dinamizando o tempo em oração com a família. Uma das atribuições da Secretaria de Espiritualidade é estimular a realização do culto doméstico e a vivência do Projeto Ana. Então, hoje nós vamos desenvolver essa área, refletindo um pouco, né, sobre os dias atuais. Eu fico admirada, às vezes, com o número de pais cristãos que se preocupam em dar o melhor para os seus filhos, todas as coisas, né, materiais, mas que negligenciam o cultivo da fé verdadeira no coração deles. Então, como mães, a nossa primeira preocupação deve ser a salvação e o discipulado dos nossos filhos. Eu li há algum tempo atrás uma frase, essa que vocês estão vendo aí na tela, do pastor e doutor em teologia, John Piper, que chamou muita atenção. Ele fala assim, ore, ame e ensine os seus filhos, até que Cristo entre em seus corações e se torne o seu tesouro. Então, quem sabe, irmãos, essa é a oportunidade de, em tempo de pandemia, nós reiniciarmos a velha, mas ainda essencial prática do culto doméstico. Não para nós lermos os 17 capítulos do livro de Levítico à noite com os nossos filhos antes de dormir, mas para nós investirmos 5 a 10 minutos em uma discussão dinâmica que toque em questões do coração, das lutas dos nossos filhos e orar com eles e por eles. As irmãs já devem ter notado que o ANA, aí que está na tela, né, um acróstico, né, do nosso projeto, não é só o nome, né, Projeto Ana, mas ele é um acróstico que está escrito assim, auxiliadoras, zelando pelos filhos, não se descuidando deles, mas agindo com orações por eles e com eles. Então, a fé em Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, é o ponto de partida para a paz na família. Deus chama os pais para serem pastores do seu lar. Então, certa vez, um pastor puritano declarou: uma família cristã é uma igreja, uma sociedade de cristãos juntando-se para a melhor adoração e o melhor serviço a Deus. As famílias em que o serviço a Deus é prestado são como pequenas igrejas, sim, um tipo de paraíso sobre a terra. Muitas vezes nós reclamamos nesse tempo, né, tempos de pandemia, porque estamos longe da nossa igreja.
esquecemos que nós somos uma igreja, a nossa família é uma igreja. Então, vamos perguntar a nós mesmas: nossa família é um paraíso sobre a terra? É evidente, queridos e queridas, que a família nunca será perfeita, porque é composta de pessoas imperfeitas, pecadoras, que carecem da glória de Deus, como diz Romanos 3:23. Mas, infelizmente, parece que muitas de nós, mães, andamos desnorteadas nas nossas responsabilidades maternas. Né? Perdemos o bom senso recomendado na Bíblia, que direcionava as mães de algumas gerações atrás. Né? Por sinal, as mães, antigamente, né, há alguns anos atrás, tinham muito mais filhos do que nós, e mesmo assim, elas conseguiam que a paz reinasse nos seus lares. Mas nós, parece que nós estamos assoladas por tantas vozes que se autodenominam autoridades na criação de filhos, e muitas vezes nós ficamos perdidas. Então, nós vamos estudar rapidamente, por conta do nosso tempo, a transmissão e a sobrevivência da fé de geração em geração, nos baseando no texto clássico de Deuteronômio 6, de 1 a 9. Leremos primeiro o versículo 1 e 2. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Vejam, queridos e queridas, 3 gerações se encontram aqui: pais, filhos e filhos dos filhos, que são os netos. Então, Deus ama a todos e quer que todos tenham um relacionamento íntimo com Ele. A sobrevivência da fé cristã depende da fidelidade dos pais em transmitir sua fé às outras gerações. Prosseguindo, leiamos os versículos 3, 4 e 5. Ouve, pois, ó Israel, e atenta e os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Os pais devem reconhecer eles mesmos, antes de falar aos filhos sobre o seu amor a Deus, que Deus é o único Senhor. Não adianta nós falarmos, nós temos que reconhecer e trazer isso para a nossa vida. No mundo pós-moderno, em que tolerância é chavão, Deus não tolera rivais. Deus não permite que os ídolos ocupem o lugar dele no trono do nosso coração. E aí nós pensamos, refletimos, queridos e queridas, em sua vida familiar, existem áreas que tomam precedência sobre Deus? Que ocupam o centro das suas atenções como família, como se fossem ídolos? Que ídolos você tem visto tirar o lugar de Deus em algumas famílias? Às vezes as redes sociais, as séries, agora tipo Netflix, né? Trabalho, dinheiro, academia de ginástica, nossa casa, os nossos afazeres domésticos. Toda a nossa vida deve girar em torno de Deus. No entanto, Deus não requer de nós uma obediência legalista, rotineira e oca. Ele deseja o nosso coração, o nosso amor. Ele nos fez para termos um relacionamento de devoção, de alegria, de espontaneidade, de prazer, de intimidade com Ele. Agora vamos ler o versículo 6, que diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Esse versículo nos ensina a melhor maneira de nós manifestarmos o nosso amor por Deus, que é mantendo um grande amor pela sua palavra. É assim como os namorados, os noivos valorizam tudo que ouve o outro dizer quando estão distantes, o povo de Deus deve tratar de forma preciosa cada palavra que vem de Deus, que está na sua palavra. O amor se manifesta pela obediência à palavra divina guardada no coração.
onde sempre estará conosco para ser meditada e praticada. Se ela estiver guardada no coração, ela vai estar ali para ser meditada e ser praticada. Mas vamos continuar. Versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Esse versículo nos ensina, como mães, como devemos transmitir o nosso amor por Deus e sua palavra para a próxima geração. Então vejamos aqui cada expressão que está trazida nesse versículo 7. Primeiro é o verbo inculcar. Né? Inculcar implica esforço, preparação, diligência. No Antigo Testamento, ele foi usado para descrever o processo de afiar uma flecha. As mães precisam afiar a palavra de Deus, mostrando ao filho a sua relevância, para que a mensagem bíblica lhe penetre o coração. Depois, o versículo diz que nós devemos falar sentados em nossa casa, né? A palavra de Deus, a expressão pode sugerir, enquanto a família está reunida, talvez durante uma refeição, nós aproveitamos o momento para ensinar as verdades espirituais. Também fala em andando pelo caminho. O ensino, vejam, é informal, né? Natural. Enquanto mães e filhos passeiam, né, ou saem para uma compra, para uma outra atividade, seus pensamentos naturalmente devem se voltar para Deus e para a sua palavra. Depois ele continua dizendo também, ao deitar-te. Muitos acham que nos últimos momentos do dia nós somos mais ensináveis, né? Ou seja, a mente fértil da criança está mais propensa a captar o que lhe é transmitido. Mas também pode ser ao levantar-te, como diz a palavra de Deus, os primeiros momentos do dia também são oportunos para a educação espiritual. A grande ênfase desse texto não é o culto doméstico, mas em si o aproveitamento de todos os momentos naturais e espontâneos que se apresentam a nós muitas vezes durante todo o dia. Por exemplo, as formigas que carregam as suas migalhas podem estimular uma discussão sobre a diligência, que está lá em Provérbios 6, de 6 a 8, vai ter com a formiga o preguiçoso. A descoberta de um cãozinho perdido pode ser a oportunidade de uma conversa sobre a alegria que Deus tem que ele sente na salvação de pecadores perdidos, como está lá em Lucas 15. Esse é o verdadeiro desafio para nós, mães cristãs. Mas nós continuamos, vamos ler Deuteronômio 6, de 8 a 9, que diz assim: também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Será que esses versículos devem ser interpretados literalmente? Embora os judeus tenham interpretado de forma literal, parece ser melhor nós entendermos hoje como símbolos, ou seja, lembranças visíveis da presença e da palavra do Senhor. A mão representa o que nós fazemos e os olhos o que nós vemos. Os umbrais e as portas talvez representem todos os lugares para onde nós vamos. Então, a palavra de Deus deve nos acompanhar todos os momentos do dia. E se nós quisermos que os nossos filhos saibam nadar contra a maré do mundo, nós os pais, precisamos equipá-los para isso. A família precisa se cercar de recordações constantes da palavra de Deus. Então, pais crentes deveriam estar mais preocupados em verificar, por exemplo, o que ocupa a parede do quarto dos seus filhos, ou o tipo de revistas, de livros que há em sua casa, ou o tipo de sites que o seu filho anda acessando. Isso são bons indicadores da saúde espiritual da família. Mas prossigamos então, queridos, passando por uma parte mais prática, que são algumas dinâmicas de oração, para nós colocarmos um pouco mais em prática, né? Apesar que a palavra de Deus já é muito prática nas nossas vidas. Então, vamos para a primeira dinâmica, entre muitas que nós temos, que é orando nas promessas.
A oração é um dos meios que Deus utiliza para transformar suas promessas em realidade. Nós podemos escolher um versículo bíblico e incentivar a nossa família, né, aqueles participantes, né, os filhos, esposo, esposa, que traga uma promessa de Deus e que nós estejamos orando sobre essa promessa. Para conhecer melhor essa forma de orar, eu incentivo que você leia o artigo da Secretaria de Espiritualidade do mês de outubro, da SAF em Revista, do 4º trimestre de 2019, intitulado Quando Orar, Use a Palavra de Deus. Queridas irmãs e irmãos, orem a Palavra de Deus. Ensine a sua família a incluir em todas as suas orações, o Senhor disse. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, que está lá em Mateus 28, 20b. O Senhor disse que seria o nosso pastor e nada nos faltaria. Salmo 23, versículo 1. O Senhor disse que estabeleceria a sua aliança entre o Senhor, eu e a minha descendência no decurso das suas gerações. É a aliança perpétua para ser o meu Deus e da minha descendência. Gênesis 17, 7. E eu gostaria de trazer agora o exemplo da querida irmã Gildeci Fernandes, que é vice-presidente da Sinodal Noroeste da Bahia. Uma Ana, uma mãe de oração. Através do livro Como Orar por Nossos Filhos, de Kim Scherer, emprestado por uma amiga, ela copiou numa caderneta de anotações os modelos de orações fundamentadas nas promessas. E ela escreveu na primeira página essa frase do livro: quando oramos com as expressões da Escritura acerca de nossos filhos, o poder da palavra de Deus expulsa a ansiedade e o medo e produz fé em nós. Daí ela conta que escreveu várias orações e colocava o nome de suas 2 filhas biológicas, filhos de oração, esposo, etc. E eu gostaria de ler o testemunho dessa irmã, da irmã Gildeci. Ela diz assim: desde então, pela misericórdia de Deus, tenho orado e Deus tem sido muitíssimo bondoso para conosco. Na época, minhas filhas, Denise e Caroline, tinham 7 e 4 anos. Cresceram sendo levadas à casa do Senhor, participando em quase todas as atividades, fizeram parte das diretorias da UCP, UPA, UMP, firmaram sua fé, passaram pela universidade, casaram-se e servem ao Senhor com alegria. Somente a graça e misericórdia de Deus. E creio que orar a palavra de Deus fez a diferença. Por isso, onde passo, incentivo as irmãs a orarem a palavra de Deus. Crer que Deus é poderoso e cumpre a sua bendita palavra. Esse caderninho já conta com 24 anos. Está amarelado pelo tempo e guardo como relíquia para a glória de Deus. Passemos para uma outra dinâmica. Memoriais. Memoriais são lembranças visíveis e objetivas que recordam a fidelidade de Deus em nossa vida. A palavra de Deus registra muitas dessas marcas na vida espiritual do povo de Deus, como, por exemplo, o arco-íris, altares, pedras do Rio Jordão, a Arca da Aliança, festas judaicas, o batismo, a ceia do Senhor. Então, como seres humanos, precisamos de memoriais porque a nossa tendência é nós nos esquecermos do que Deus tem feito por nós. Então, memoriais nos forçam a transmitir as memórias de um Deus vivo para a próxima geração. Isso é muito bom nas nossas famílias, porque desestimula a reclamação, a murmuração que muitas vezes nós temos, porque a bondade de Deus vai estar sempre aos nossos olhos. Na foto que vocês veem no slide, a caixa com objetos, nos dá um exemplo, simples objetos, né, que nos trazem à memória o que Deus tem feito por nossa família. Então, a foto da família, uma grande bênção nós termos uma família, né? A Bíblia, a palavra de Deus, que nos orienta em todo o tempo. A SAF, né, a almofadinha da SAF, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem sido o local que nós desenvolvemos o nosso
nossos talentos e estamos mais em comunhão com Deus e com as nossas irmãs. Um remédio, lembrando das bênçãos do Senhor sobre a nossa saúde, das curas, né? E aí cada família pode fazer em especial. O remédio, a panelinha, lembrando a provisão do alimento diário, agradecendo a Deus por isso. A moeda, que nunca nos faltou o sustento também diário. Você pode incentivar cada membro da família a ter a sua. Né? Você pode ter uma caixa da sua família, ou também pode incentivar a cada membro a ter a sua, e no momento da oração, de agradecimento, você está relembrando aquilo que Deus tem feito por você e pela sua família. A Gildeci, a irmã que nós lemos, né? Ela pode colocar esse caderno, a caderneta preciosa que ela tem, na sua caixinha de memorial, né? Para lembrar o que Deus tem feito por ela, pelas filhas dela e pela família dela. A próxima dinâmica é a cápsula do tempo. Então, a sugestão é que no final do ano, você convide os membros da sua família a fazer uma lista de objetivos, alvos a serem alcançados, pedidos de oração para o ano seguinte, colocando tudo numa que nós vamos chamar cápsula do tempo. Né? Você pode fazer num vidro, numa caixinha, então você cola no vidro, na caixa, etiqueta com a data, né? Pede para cada membro da sua família colocar a sua listinha ali dentro e vai enterrar no quintal, se você mora numa casa, ou guardar num local especial lá escondidinho da sua casa. No final do ano seguinte, quem sabe você escolha o dia de ação de graças, você vai desenterrar a cápsula, né, ou pegar de onde ela está escondidinha e relembrar com a família a fidelidade de Deus e agradecer também, orar a Deus em agradecimento com espírito de gratidão. Em seguida, outra dinâmica é a caixa da oração. Né? Você vai colocar diferentes itens dentro da caixa. Cada item vai ser um motivo de oração. O globo, por exemplo, orar pelos missionários. Uma foto de um familiar que esteja precisando de uma oração especial. Um livro para orar pelos estudos dos filhos, da família. Uma fruta para rogar pelo alimento diário. A almofadinha do Projeto Ana para lembrar sempre de orar pelos filhos. E assim conforme as necessidades de oração da família. Né? Também podemos incentivar os nossos filhos, né, a participarem, colocando os seus pedidos dentro da caixa, os itens de oração, ou tendo cada um a sua caixa com motivos de oração. Outra dinâmica é a batalha mundial, né, para seguir a ordem do Senhor Jesus, que diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Cremos que a família deve cultivar esse hábito de orar por missões. Pode aproveitar, por exemplo, o momento quando a família está reunida para uma das refeições, pendurar lá no local em que você está, o quadro de missionários da PMT ou da JMN na parede, ou colocar no mural, ou sobre a mesa, ou pesquisar lá no site, né? Porque hoje em dia mais moderno é o site. Então, ler as informações sobre o missionário, o país sobre qual irão orar, ou o local da região do Brasil no qual eles estão trabalhando, e conversar sobre as necessidades deles. Ore, então, pela família do missionário, da missionária, uma por uma. Né? Temos os missionários adotados por nossa sinodal, federação, SAFs, pela igreja. Podemos ressaltar no quadro aqueles por quem nós estamos orando e, periodicamente, separar uma noite especial para a oração missionária. E, por fim, né, uma sexta, nós não vamos esgotar o assunto, né, mas uma sexta dinâmica é a corrente de bênçãos. Deixar bem claro aqui, irmãs, que não é essas correntes que nós recebemos diariamente nas redes sociais, né? Esse aqui é uma corrente que você vai fazer com a sua família, né? Se reunir com a sua família no momento de oração para alistar algumas bênçãos que Deus tem concedido à família. Escrever cada uma delas numa faixa de papel colorido. Aí na foto é um pouquinho diferente, né? É mais estilizada, formatozinho de coração, mas você pode fazer uma coisa mais simples ainda. Então, você pode fazer as tirinhas de papel colorido, de 4 por 15 centímetros, ter um grampeador, uma cola, né? Antes disso, você vai pedir para cada membro da sua família colocar a bênção que recebeu, e aí você vai grampear o colar e formar a correntezinha,
simbolizando as bênçãos desfrutadas pela família. E aí depois você vai aumentando a corrente à medida que as bênçãos vão chegando, e você pode colocar num local especial, e ela vai ficar enfeitando a sua casa e lembrando sempre as bênçãos que Deus tem concedido, acrescentando sempre novos elos na sua corrente de bênçãos. Você pode utilizar todas essas dinâmicas também com a sua SAF, com a sua federação e com a sua sinodal. Bom, concluindo, queridas e queridos, por conta do tempo, então, né, a gente vai ficar com essas 6 dinâmicas, quem sabe numa outra oportunidade a gente pode aprofundar um pouquinho mais, estender, esmiuçar mais o assunto. Mas, por fim, não esqueçam, nossos filhos aprendem primeira e fundamentalmente através do nosso exemplo. Eles estão sempre observando as nossas atitudes, o nosso estilo de vida. Aí eu gostaria de deixar uma última pergunta para nós, nesta manhã. O que acontecerá se meus filhos forem igual a mim? O que acontecerá se meus filhos forem iguais a mim? Em nossos dias, nós andamos muito preocupadas com avivamento ou reavivamento. No entanto, será que estamos esperando que a igreja faça aquilo que deve ter início no lar? Ou será que o verdadeiro avivamento virá pelo meio do esforço de mães dedicadas ao treinamento espiritual dos filhos no contexto do seu lar? A mãe que ama a Deus de todo o seu coração transmite a fé à próxima geração e à outra geração. Que Deus nos dê mães, Anas, mães de oração, mães segundo o seu coração, comprometidas em promover um avivamento que comece no lar cristão e de lá se espalhe por toda a igreja brasileira, chegando até os confins da terra. Queridas irmãs, falando agora mais para as minhas companheiras secretárias de espiritualidade, que o Senhor as ajude a desenvolver com sabedoria e criatividade estratégias para levar as irmãs da SAF e, em consequência, as suas famílias a uma vida de maior intimidade com Deus através da leitura da palavra e da oração. Orai sem cessar. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar, queridos irmãos e irmãs? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos consagrar esse momento a Ti, ó Pai. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações nessa manhã. Que o Senhor nos dê oportunidade, que o Senhor nos dê criatividade, que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor esteja inspirando as nossas vidas e os nossos corações a nos dedicarmos cada vez mais à Tua obra, ó Pai. A estarmos em primeiro lugar nos dedicando a evangelizarmos, a discipularmos e a sermos exemplo para as pessoas da nossa família, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fica conosco, ó Pai. Abençoa cada uma das irmãs e dos irmãos que nos acompanham, Senhor, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Ó Pai, abençoa cada família, ó Pai, que sejam constrangidos pelo Senhor Jesus a dedicar mais as suas vidas, seu precioso tempo, para levar o Evangelho às pessoas da sua família, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por essa hora preciosa. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade preciosa que o Senhor tem dado a cada uma de nós, auxiliadoras, de participarmos desse momento tão especial. Em nome de Jesus, para a honra, glória e louvor do teu santo e eterno nome, que nós oramos. Amém. Amém.